Olá, sejam bem-vindos para mais esse encontro de partilha e de conhecimento sobre os ensinamentos da Santa Igreja. Hoje nós vamos conversar sobre os ministérios na Igreja. Mas antes da gente chegar no ministério em si, nos ministérios, a gente precisa falar um pouquinho de igreja, de pessoas, do povo de Deus, né? O Concílio Vaticano II, ele superou o conceito restrito de igreja hierárquica e trouxe à luz a imagem bíblica de igreja povo de Deus, proclamando que todos os cristãos convocados por Deus pelo batismo têm a mesma dignidade, o mesmo chamado à santidade e a mesma responsabilidade de continuar no mundo a missão de levar Cristo, luz das gentes, a todo mundo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja, antes da gente entrar nos ministérios em si, nos ministérios da igreja. E antes da gente começar isso, vamos fazer uma pequena oração para que Deus, pela graça do Espírito Santo, ilumine os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, e ajudai-nos a realizar as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Rodolfo, sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na Paróquia São João Batista. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então a gente está falando aqui sobre a igreja. A gente vai falar dos ministérios na igreja, mas antes a gente vai falar sobre a igreja, né? Povo de Deus. Povo, em grego, é laos, ou seja, o significado da palavra povo é laos na língua grega. De onde vem o termo leigo, né? Leigo. Nós somos os leigos, que fazemos parte da igreja, que formamos a igreja. Dessa maneira, põe-se no centro da vida da igreja o batismo. Aquele que é o chamado a participarmos da vida em Cristo, porque a partir do batismo somos chamados de filhos de Deus, né? E nessa igualdade fundamental pelo batismo, e após ela, começam a aparecer as diferenças de ministérios e carismas. A igreja, povo de Deus, é uma assembleia. A assembleia é convocada pela palavra de Deus, né? E reunida na fé em Cristo, numa comunhão que tem por princípio o Espírito Santo, que é quem anima e santifica todas as coisas. Sem dúvida, lá atrás, na Antiga Aliança, o povo de Israel tinha certeza de ser o povo escolhido para ser a luz das nações. Mas nós, cristãos, hoje, temos a certeza de sermos como comunidade, igreja, convocada por Cristo, e somos convocados por Cristo, e temos a consciência de ser esse povo eleito para ser durante a história, na história, o sacramento da salvação, para todos os povos, anunciando a todos os povos a vida e a vida nova em Cristo, né? Mas como que isso se deu e como que isso se dá? Como que isso se deu lá atrás, né? Lá atrás, no começo da igreja. Consumada a obra que o Pai confiou a Cristo, o seu Filho, para ele cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que santificasse continuamente a igreja. E desse modo, os fiéis, nós, tivéssemos acesso ao Pai, por Cristo, no mesmo Espírito e num só Espírito, né? O Espírito é a vida, ele é o Espírito de vida e fonte de toda santidade, é a água viva que jorra na eternidade, por quem o Pai vivifica os homens, mortos pelo pecado, até que ressuscitemos novamente em Cristo na eternidade, né? Então, esse Espírito que veio em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele foi pela consumação das obras de Cristo enviado
E é Ele que vivifica todas as coisas, vivifica a nossa união, vivifica o povo de Deus e a igreja. O Espírito Santo, ele está na igreja, está no coração de todos os fiéis. Como num templo, e dentro dele, dentro de todos nós, ora e dá testemunho da adoção de filhos, né? Ou seja, nós reunidos, povo de Deus, que formamos a igreja é o povo de Deus. Isso, o povo reunido, ele aparece como a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem? Olha que coisa bela, né? Coisa linda. Portanto, esse apostolado dos leigos, que somos nós, é a participação na própria missão salvadora da igreja. E para ela todos são destinados pelo Senhor, por meio do batismo e da confirmação do crisma. O sacramento, sobretudo a Eucaristia, comunica e alimenta o amor para com Deus, para com os homens, que é a alma de todo o apostolado. Ou seja, então, é o Espírito e a Eucaristia. A Eucaristia é o alicerce, é o pilar fundamental da igreja. É ela que comunica e alimenta, é ela que faz o amor transbordar, né? A gente entendendo um pouco sobre isso, igreja como povo de Deus, a gente começa a entender começa a entender os ministérios, desde dos princípios lá com Jesus Cristo, desde da obra realizada por Cristo. Por exemplo, ministério em si. A origem dos ministérios, elas têm a origem no próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o Senhor que veio para servir e não para ser servido. Então, ele já exerceu o primeiro ministério, o ministério do serviço. E a palavra ministério, ela vem da tradução grega que quer dizer diaconia. Diaconia, que é serviço. Tudo é serviço. Tudo é serviço, desde o nosso nascimento até nosso último dia vai ser serviço, servir, né? Porque foi Cristo mesmo que ensinou os discípulos. Ele disse assim: aquele que quiser ser maior entre vós deve ser o servo de todos. E a partir do Senhor Jesus Cristo, servidor do ser humano, e seguindo a ele que a igreja leva à frente a sua missão, como serviço ao mundo. Olha a beleza então do ministério, né? O ministério que é serviço. A diaconia, a palavra diaconia, diaconato, diácono, é o próprio serviço, né? É o próprio serviço. A boa nova da libertação de tudo aquilo que oprime o homem e que é libertação, sobretudo do pecado e do maligno, na alegria de conhecer a Deus e ser por Ele concebido. Conhecido, né? Conhecer a Deus e ser por Ele conhecido. Tudo isso faz parte do ministério realizado, o serviço feito com o coração, com a vida, com a alma, na luz do Espírito Santo que vive dentro de cada um de nós. Os apóstolos, lá no começo da igreja, os apóstolos, eles perceberam e sabiam que sozinhos não podiam realizar essa missão gigantesca. Somente eles não dariam conta. Porque é uma missão grandiosa, essa missão da igreja, de levar a toda a gente, a todo o povo, a boa nova de Cristo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a escolher na comunidade homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para que servissem à mesa no ministério da caridade. Ou seja, o que significa isso? O serviço é doação. É tudo aquilo feito de coração, de boa vontade, por doação. Serviço feito sem outras intenções, na boa intenção de ajudar o irmão, ajudar o próximo, na caridade e colaborar com a evangelização. A comunidade primitiva tinha, portanto, certeza de que o Espírito Santo concede dons à igreja. E olha que beleza isso. A vida do Espírito na igreja e em cada um de nós. O Espírito Santo, ele concede os dons, concede dons particulares aos fiéis, à igreja, de maneira fiel, de maneira que cada um, segundo a graça que recebeu, coloque esse serviço a serviço dos outros,
e não para si próprio. Ou seja, então, o ministério que é serviço, ele é serviço pelos dons recebidos pela graça do Espírito Santo. E nós não podemos guardar ou usar esses dons somente para nós. Precisamos levar esse dom a serviço do irmão, da irmã, do próximo. É para isso que serve a graça do Espírito Santo, para iluminar, para incentivar e encaminhar no caminho da boa obra. Amém? Coisa maravilhosa essa ação do Espírito Santo na igreja durante todos esses séculos, desde o princípio com Jesus Cristo até hoje. É por isso que a igreja é viva, porque o Espírito Santo vive nela e vive em cada um de nós, né? Esse é o corpo da caridade. O Novo Testamento apresenta várias formas de ministério. O Novo Testamento, que haviam já com Cristo e após Cristo, após a sua assunção, a sua ascensão aos céus, né? Haviam vários ministérios, como o ministério de governo, ministério de ensino, ministério de cura, de profecia, de oração, ministério de caridade. E aqui a gente entende um pouco da palavra de São Paulo em Coríntios 12, quando São Paulo diz assim: a igreja é o corpo místico de Cristo. Porque a igreja, e Cristo que é a cabeça, ele guia essa igreja. É por isso que a igreja é o corpo místico. E nós somos os membros desse corpo místico. Assim como o nosso corpo, nós temos os nossos membros, todos os nossos membros que trabalham em função da cabeça. Assim também é a igreja. A igreja trabalha com os seus membros em função de Cristo, na graça do Espírito Santo. Essa é a beleza da igreja, a beleza do serviço, dos ministérios que formam, que compõem toda a Assembleia, o povo de Deus. E esse corpo, a unidade se dá na diversidade de ministérios, pois todos os membros são ordenados ao bem do corpo, que é a igreja. No serviço uns para com os outros, ou seja, esse dom gratuito que recebemos pelo amor de Deus, na graça do Espírito Santo, é dom gratuito, recebido gratuitamente, para se dar gratuitamente. Isso é a graça fundamental. Né? Mas, assim como a graça recebida, precisamos também estarmos nós na graça de Deus, vivermos esse amor, essa vida santa, e buscarmos cada vez mais essa vida santa, para que a graça do Espírito Santo haja em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, e levemos essa graça para o próximo, para que sejamos espelho do próprio Cristo, certo? Os ministérios, houve uma época na igreja que os ministérios desapareceram, né? Por isso que no começo eu disse que foi o Concílio Vaticano II que trouxe de volta, trouxe à tona o apostolado, o ministério, os ministérios, né? O que trouxe de volta o serviço do povo de Deus. Por quê? Porque por causa da institucionalização e da clericalização. Os ministérios, eles perderam a característica de serviço. Eles foram assumindo cada vez mais uma conotação de poder. Isso lá na Idade Média. Isso aconteceu, sobretudo, quando a igreja, unida em parte detentora assim, do poder temporal e dos domínios dos senhores feudais, precisava reforçar ainda mais o poder de Roma. E em vista também da libertação desse domínio daqueles senhores da época. Entendeu? E aí o que aconteceu? Os únicos que permaneceram fiéis e que foram os ministérios ordenados de bispos e presbíteros. Foram os ministérios que permaneceram devido a toda essa mudança que aconteceu durante a Idade Média. Por influência de senhores daquela época, de pessoas que tinham poder, né? Todos os ministérios foram sendo apagados na Idade Média e permaneceu somente o bispado e o presbiterado. O diaconato e todos os outros demais ministérios desapareceram
como funções permanentes e passaram a ser meros degraus em vista do presbiterado e a distinção entre ministério não ordenado e ordenado. Se acentuou cada vez mais durante da Idade Média vindo para cá, né? Quando não é o serviço, mas o poder que molda a forma de governo da igreja, seja pelo clero ou pelos leigos, os interesses opostos começam a fazer-se sentir, né? Ou seja, quando não é a graça que move as ações, e sim a vontade, as influências, as mudanças que isso causa podem ser um pouco prejudiciais, né? E essa clericalização é aquela forma de participação no ministério que foca mais o poder que o serviço e que gera sempre antagonismos entre ministérios e o povo. Portanto, quando os ministérios foram enfatizados com mais poder e perderam a conotação de serviço, eles se clericalizaram, tornaram-se cargos de honra, descaracterizaram-se. E o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, ele fez essa restauração, né? Reconsiderando assim novas circunstâncias e contextos do mundo moderno, a Igreja renovou a teologia dos ministérios, retomando a característica de serviço própria de Jesus Cristo, que foi o primeiro que começou a praticar o primeiro ministério, o ministério do serviço, foi praticado pelo próprio Cristo, né? Remonta-se a ele, retomando a característica de serviço. Então, e também, principalmente do Evangelho, porque o Novo Testamento, os Evangelhos, eles demonstram essa força dos serviços do povo de Deus, dos filhos de Deus, com muita força. Então, descentralizou assim o serviço de missão da igreja e chamando todos os batizados a levarem diante a evangelização, na comunhão, na participação. Sem dúvida, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, será sempre dirigida pelos pastores, pela hierarquia. Isso sem dúvida, sempre vai ser assim. Que eles são os cabeças do corpo, né? Mas a diversificação de ministérios do povo de Deus e descentralização do poder e da missão, valorizando e incluindo os carismas e ministérios na colegialidade e na complementaridade, forma essa nova união. Essa nova união com a graça do Espírito Santo, onde o povo está presente, o povo se faz presente, e não só presença, mas também participação, tornando assim e elevando a força dos ministérios, trazendo de volta os ministérios como serviço, o povo leigo, o laicos, né? O povo que quer servir, que quer estar ao lado de Cristo, caminhar com Cristo, ao serviço da igreja, que é ao serviço de Deus. A teologia do leigo se firma sempre mais com os verdadeiros cidadãos do reino, como fiéis discípulos de Cristo, colaboradores pelo batismo, ou seja, é o batismo que nos torna fiéis e colaboradores dessa missão, que é a missão da igreja. Amém? O diaconato o diaconato permanente reaparece com o Vaticano II, ordens menores de leitor, acólito, é tudo reestruturado com o Vaticano II. Foram criados ministérios instituídos com funções temporárias, confirmadas através de mandato, como é o caso nosso, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Surgem inúmeros ministérios, diversos serviços necessários a levar adiante a vida e a missão da igreja. Isso é a beleza do que o Vaticano II fez na reestruturação. O que na Idade Média foi se perdendo e acabou se perdendo, o Vaticano II trouxe à tona, trouxe de volta todas aquelas graças, e os ministérios praticados pelos cristãos lá do princípio, né? Os cristãos primitivos, os apóstolos, os seguidores dos apóstolos, aqueles escolhidos por eles. Essa é a beleza da Santa Igreja. A Igreja unida. E a Igreja unida é o povo de Deus. O povo é a Igreja, né? Como eu disse no começo.
é o povo que forma a igreja, pela palavra de Deus, pela força e a graça do Espírito Santo em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o Vaticano II, ele retoma o ministério na dimensão de serviço, como vocação de todo o povo e povo de Deus, né? E somente a partir dessa visão que é possível novamente criar espaço para ministérios permanentes na igreja, porque são os ministérios que edificam a igreja, são os ministérios que fortalecem a igreja. E o centro de tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. Então você é chamado a esse ministério instituído justamente no Vaticano II, onde, assim como lá no passado primitivo dos primeiros cristãos, os apóstolos perceberam que sozinhos não conseguiriam levar adiante a obra de Cristo, né? Que é anunciar a Boa Nova, ser exemplos, espelhos do próprio Cristo. Você hoje é chamado, meu irmão, minha irmã, chamado a fazer parte desse ministério extraordinário. Mais para frente, nós vamos conversar mais sobre isso, o que é esse ministério extraordinário, o ministério ordinário. Teremos várias oportunidades de aprendizado, de ensinamentos, de assimilação, para que possamos viver com dignidade, com amor e com carinho toda essa devoção, toda essa graça que é ensinada pela igreja desde os primórdios, desde Jesus Cristo, dos primitivos cristãos. Você é chamado a essa graça. O seu sim precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido e eu tenho certeza que foi um sim de coração. Prepare-se. Prepare-se para viver esse serviço, esse ministério, essa graça que Deus te coloca no caminho. Que isso seja uma transformação. Que isso seja uma transformação constante. Porque assim é uma conversão, né? A conversão é diária. Uma pessoa não se converte da noite para o dia, nem do dia para a noite. A conversão é constante, até o último dia de nossas vidas. Que você tenha força, tenha paz e tenha a luz do Espírito Santo na sua vida. Nós encerramos por aqui mais este encontro e nos vemos na Eucaristia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.